Um tema muito importante na nossa vida espiritual é o combate contra os pecados capitais. Desde o início do cristianismo, os padres da igreja sempre viram que há raízes dentro de nós que são como que origem de outros pecados. Cassiano apresenta 8 pecados, que ele distingue entre orgulho e vanglória. São Gregório Magno ficou célebre ao falar dos 7 pecados capitais. Depois, Santo Tomás de Aquino também, ao explicitá-los de acordo com aquilo que ele, com a finalidade, com as desordens relacionadas à finalidade humana. Esses pecados, a soberba, a inveja, a ira, a tristeza que nos paralisa, daí que também a preguiça. Uns autores apresentam como assídia, a tristeza, outros a preguiça, e ficou para nós mais explicitamente a preguiça, mas é esta preguiça que nos paralisa, né? A avareza, a luxúria, a gula. Esses 7 pecados capitais não são os pecados mais graves, obviamente. Os pecados mais graves são aqueles que afetam diretamente a Deus. A heresia, a apostasia, o desespero, o ódio a Deus é o mais grave. Mas, diz o padre Garrigou-Lagrange, nessa célebre obra, As 3 Idades da Vida Interior, é também um tratado de vida espiritual, como nós temos apresentados aqui alguns manuais, vamos dizê-lo assim, de vida espiritual. Ele diz: estes não são os mais graves, mas são os primeiros pecados aos quais se inclina nosso coração e nos conduzem a afastarmos-nos de Deus e a outras faltas ainda mais graves. O homem não chega de repente a uma perversidade absoluta, senão pouco a pouco. Mesmo no fim dos tempos, quando o anticristo aparecer e será o pior e maior dos perseguidores da igreja, ele não saiu assim do nada para se transformar no anticristo. Pouco a pouco, nos pecados, todo ser humano que comete os maiores e mais absurdos pecados, mais monstruosos, foram caindo de abismo em abismo e começaram com os 7 pecados capitais. Continua o padre Garrigou-Lagrange: examinemos primeiro em si mesma a raiz dos 7 pecados capitais. Todos eles se originam, diz Santo Tomás, no amor desordenado de si mesmo ou no egoísmo, que não nos deixa amar a Deus sobre todas as coisas e nos inclina a afastarmos-nos dele. Como diz Santo Agostinho no início de sua obra As Duas Cidades, no início da sua obra A Cidade de Deus. 2 amores construíram 2 cidades. O amor de si mesmo até o desprezo de Deus construiu a cidade de Babilônia, isto é, o mundo e a imoralidade. Enquanto o amor de Deus até o desprezo de si mesmo levantou a cidade de Deus. É evidente que pecamos, isto é, que nos desviamos de Deus e nos afastamos dele, cada vez que nos inclinamos a um bem criado de uma maneira não conforme com a vontade divina. Isso aqui é importante porque a teologia moral moderna quis distinguir entre pecado mortal e pecado grave, como se fosse impossível, por um só ato, o homem romper com Deus, romper com a graça. Daí que o próprio Karl Ratzinger, na época, e o Papa João Paulo II escreveram uma encíclica, o Papa escreveu uma encíclica, Veritatis Splendor, exatamente para que não haja distinção. O ser humano pode, num único ato, romper com Deus. Daí que Santo Agostinho definiu o pecado como aversio a Deus, conversio ad creatura. Ou seja, aversão a Deus, conversão à criatura.
Se eu coloco uma criatura de maneira gravemente desordenada, eu rompi com o meu caminhar até Deus. Eu rompi a amizade com Deus. É isso que o Padre Garrigou Lagrange está dizendo aqui. Então, é possível, num único ato, pecar mortalmente, ou seja, romper com a amizade com Deus, se for em matéria grave, com advertência plena e com sentimento perfeito. Isto acontece, continua o Padre Garrigou Lagrange, unicamente como consequência de um amor desordenado de nós mesmos, que vem a ser, assim, a fonte de todo o pecado. Por que esse único pecado mortal rompe a amizade com Deus? Porque eu amei a mim mesmo mais do que a Deus. Como disse Santo Agostinho, eu construí a cidade do homem, a Babilônia. Eu preferi amar-me a mim e desprezar a Deus. Quando a cidade de Deus, ela constrói-se no amor a Deus e no desprezo de si mesmo. Por conseguinte, não só é necessário moderar este desordenado amor, o egoísmo, mas que é preciso mortificá-lo para que ocupe seu lugar no amor ordenado. Ou seja, por isso que é necessário não só ordená-lo no sentido de amar a Deus mais do que a nós mesmos, mas nós precisamos mortificar-nos. Nós falaremos mais à frente a importância da mortificação na vida cristã, da penitência, exatamente para dar morte a este amor próprio, que é a raiz de todos os nossos pecados. Por quê? Às vezes estamos rezando, estamos fazendo, acabamos caindo tão facilmente nos mesmos pecados, às vezes já confessados, porque não demos morte ao nosso egoísmo, não nos mortificamos. As relíquias desse pecado, esses restos, que não são mais pecado, porque já foram perdoados, mas inclinações desordenadas ao pecado continuam ali, não foram mortas, e precisamos matá-los com a penitência, com a mortificação. Enquanto que o pecador, no estado de pecado mortal, se ama a si mesmo sobre todas as coisas e praticamente se antepõe a Deus, o justo ama a Deus mais que a si mesmo e deve, além disso, amar-se em Deus e por Deus. Deve amar seu corpo também, de tal maneira que sirva a alma, em vez de servir-se como obstáculo para a vida sobrenatural. Há de amar sua alma, conduzindo-a a participar eternamente da vida divina. Há de amar sua inteligência e vontade, de modo que cada vez participem mais da luz e do amor de Deus. É este o profundo sentido da mortificação do egoísmo, do amor próprio e da própria vontade, oposta à vontade de Deus. Há que se evitar, devemos evitar que a vida descenda, caia, e pelo contrário, fazer que se eleve até aquele que é a fonte de todo bem e de toda beatitude, de toda bem-aventurança. O amor desordenado de nós mesmos nos conduz à morte, segundo as palavras do Salvador. Quem ama a sua vida a perderá, quem guarda a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por causa de mim do Evangelho, conservá-la. E aqui, essa interpretação que está o Padre Garrigou Lagrange, quem ama desordenadamente sua vida, quem guarda desordenadamente sua vida, a perderá. Mas aqui a perde, ou seja, a que mortifica, aquele que mortifica a sua vida, neste mundo conservará para a vida eterna. Entre os santos, este amor de Deus chega até o desprezo de si mesmo, o menosprezo de si mesmo. Isto é, até o menosprezo real e efetivo de tudo que há desordenado em nós. Chega a tal ponto que, por exemplo, Santa Teresa, ela amava mais as pessoas que mais a maltratavam. Ou seja, o desprezo de si chegava a tal ponto, e assim chega nos santos, que ela tem um carinho maior, não com as pessoas que gostam, que elogiam, que fazem bem a ela, mas as que a maltratam. É incrível, impressionante. Desse amor desordenado, raiz de todos os pecados, nascem as três concupiscências das quais fala São João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 16. Quando diz,
tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que não nasce do Pai, mas do mundo. Estas são, de fato, as três grandes manifestações do espírito do mundo em relação aos bens do corpo, aos bens externos e aos bens do espírito. Por isso se confunde com frequência, nessas três ordens, o bem aparente com o bem real. Por isso se confunde. Achamos que isso é o... Confundimos prazer sensível com felicidade. Observa Santo Tomás que os pecados carnais são mais vergonhosos, claro, que os do espírito, porque nos rebaixam ao nível do animal. Mas os pecados do espírito, os únicos que existem no demônio, são mais graves, porque vão mais diretamente contra Deus e nos afastam mais dele. A concupiscência da carne é o desejo desordenado do que é ou parece útil à conservação do indivíduo ou da espécie. Deste amor sensual provém a gula e a luxúria. Porque a alma pensa que exatamente ela não pode sobreviver sem esse prazer, não pode sobreviver sem esta comida, esta bebida, essas festas, esse estilo de vida carnal. Parece que a minha vida vai ser uma morte. É assim que muitos também, para defender um estilo de vida que não é cristão, diz que eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz. Se eu não fizer isto que eu faço sempre, se eu não estiver com tal ambiente, com tal pessoa, com tal estilo de vida, pornográfico ou sensual, ou o que seja, eu não posso viver sem sexo. Eu não posso viver sem o exercício da sexualidade. Eu não posso viver sem o exercício desta maneira que eu sempre vivei. Eu não posso viver sem o carnaval. É fruto da concupiscência da carne, que está em nós, em todos nós, hein? A voluptuosidade pode chegar a ser como um ídolo e cegar-nos cada vez mais. A tal ponto que Santo Tomás, na Suma Teológica, diz que ele se pergunta qual é a raiz da estultícia, ou seja, da incapacidade de reconhecer as coisas mais nobres. Aquilo que mais cega o coração diante de Deus é a luxúria. E quanto mais nos voltamos para o carnal, mais cegos ficaremos para o que é espiritual. A alma transforma o prazer da carne em ídolo. É o seu Deus. E este Deus cega o espírito. A concupiscência dos olhos é o desejo desordenado do que agrada à vista, o luxo, as riquezas, o dinheiro que nos procura, os bens terrenos. Dela nasce a avareza. O avaro termina por fazer de seu tesouro escondido um Deus. E adora e sacrifica tudo para ter mais. Tempo, forças, famílias e às vezes até a eternidade, só para ter e ter mais. A soberba da vida é o amor desordenado da própria excelência e de tudo aquilo que pode fazê-la ressaltar, por difícil e duro que pareça. O que se deixa levar pela soberba acaba fazendo-se a si mesmo seu próprio Deus, como Lúcifer. Não quero servir a Deus. De onde podem originar-se todos os pecados e a perdição. Por aqui se percebe a importância da humildade, a virtude fundamental. Como o orgulho é a fonte de todo pecado, a humildade é a fonte também de toda virtude. São Gregório e Santo Tomás ensinam que a soberba é mais do que um pecado capital. É a raiz da qual procedem, sobretudo, 4 pecados capitais. A vaidade ou vanglória, a preguiça espiritual
ou tristeza que nos abate, nos paralisa, a inveja e a ira. A vaidade é o amor desordenado de louvores e de honras. A preguiça espiritual se entristece pensando no trabalho requerido para santificar-se, com uma consideração do bem espiritual, das boas obras, pelo esforço e abnegação que demandam. Ai, é demais, você católico, fazer isso, eu não vou aguentar, porque eu preciso ter uma válvula de escape, eu preciso de alguma coisa, não posso, essa coisa é pesada demais. Essa paralisia, esta preguiça espiritual, nasce dessa soberba. A inveja que nos faz entristecer pelo bem do próximo, quando nos parece oposto ao nosso próprio bem. Nasce da soberba inveja. O bem do próximo se opõe ao meu e eu fico triste. Inveja. A ira, quando não é uma indignação justificada, mas um pecado. Aqui não é a ira justa, não é simplesmente nem a ira justa, nem simplesmente uma imperfeição da vontade, da natureza, mas um pecado. Um movimento desordenado da alma que nos inclina a rejeitar violentamente o que nos desagrada. Daí nascem as disputas, as injúrias e vociferações, as rixas, etc. Esses pecados capitais, sobretudo a preguiça espiritual, a inveja e a ira, geram uma péssima tristeza que deixam um peso na alma e são todo o contrário da paz espiritual e do gozo, da alegria, que são os frutos da caridade. A alma se torna pesada. A inveja, a ira, a preguiça faz com que a alma fique ácida, insuportável. Ela mesma não se suporta. Ela não suporta nem que alguém esteja perto dela feliz, que esteja bem. Ela sempre tem que encontrar uma crítica. Ela assumiu a crítica como postura filosófica. Eu não quero saber o que são as coisas. Eu quero descobrir, eu quero um modo de reconhecer algo mal ali. Crítica. Todos esses germes de morte deve o homem não só moderar, nós devemos mortificá-los. Nós temos que mortificar, porque isso tudo está nos puxando para baixo. A todos nós. A tríplice concupiscência está em todo ser humano, exceto na Imaculada, em Nossa Senhora. O germe radical é o egoísmo, do qual procedem as três concupiscências, que a sua vez, que fazem gerar, que geram a sua vez, por sua vez, os 7 pecados capitais. Então, do egoísmo nascem as 3 concupiscências. Dessa tríplice concupiscência brotam os 7 pecados capitais, que são as cabeças de corpos de pecados. Caput capitis, em latim, significa cabeça. Isto quer dizer, São Paulo, se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se no Espírito fazeis morrer as obras da carne, vivereis. Isso é o que vemos na vida dos santos. É o que a graça fez na vida deles. Acabou por dominar todas as inclinações da natureza caída, para restaurá-la, para saná-la, para comunicar-lhe uma vida superior à vida do Espírito, à vida de Deus. Isto é evidente para o sentido cristão. E a prática generosa de tal mortificação dispõe a alma a outra mais profunda purificação que Deus mesmo realiza, com o fim de destruir totalmente os germes de morte que todavia subsistem em nossa sensibilidade, em nossas faculdades superiores. Ele está falando de algo que nós vamos falar também à frente, sobre as conversões da alma, as 3 conversões da alma, essas purificações que precisam ser feitas na alma. Essa purificação que nasce da nossa mortificação pessoal, a purificação dos sentidos e a purificação do espírito, das faculdades superiores da alma. Não basta
considerar as raízes dos 7 pecados, o padre Garrigou Lagrange diz, é necessário examinar suas consequências. Quais são as consequências dos 7 pecados capitais? Por relíquias ou consequências do pecado, as relíquias do pecado, se entende geralmente as más inclinações que os pecados deixam, por dizê-lo assim, em nosso temperamento, ainda depois de apagados pela absolvição. Do mesmo modo que a concupiscência, que é consequência do pecado original, permanece depois do batismo como uma ferida que se vai cicatrizando. Quando nós somos batizados, o batismo apagou o pecado original, não somos mais culpados daquele pecado, mas ficaram as feridas em nossa alma, que precisam ser curadas. Essas feridas não são mais pecado. Quem está batizado está santo. Quem pecou mortalmente, cometeu vários pecados, se arrependeu e se confessou, aqueles pecados não existem mais. Mas ficaram dentro da alma feridas, que são desordens, que nos puxam de novo para aqueles mesmos pecados. Às vezes nos perguntamos, por quê? Puxa, eu estou me confessando sempre das mesmas coisas. E essas coisas não são arrancadas da minha alma. Por quê? Porque eu saio da confissão absolvido daquele pecado, ou daqueles pecados. Mas aqueles pecados deixaram em mim desordens, que é o que o padre Garrigou Lagrange está chamando de relíquias do pecado. Essas relíquias do pecado precisam ser purificadas. E isso acontece pela penitência, pela mortificação. Sem esse espírito de penitência, as relíquias mantêm sua força dentro de nós, puxando-nos de volta para aqueles pecados, já absolvidos, inclusive. Mas também podem-se entender, por consequência dos pecados capitais, os demais pecados que neles têm origem. Claro, como esses pecados são cabeça de um corpo de pecados, cada um desses 7 pecados capitais geram novos pecados. Há uma obra de Hugo São Vítor sobre os frutos da carne e os frutos do espírito, que eu acredito que valeria muito a pena que estivesse traduzido e vendido como obra de espiritual, um opúsculo espetacular, que é isso aqui. Ele vai apresentando exatamente os frutos da carne e os frutos do espírito. Os frutos da carne são os pecados capitais e os pecados, a comitiva, o comitê, vamos dizer assim, as amigas que vão junto de cada um desses pecados. Os frutos da carne são esses pecados. Os pecados capitais se chamam assim porque são como cabeça o princípio de outros muitos, já acabamos de falar. Assim é como a vanglória ou vaidade gera a desobediência, a jactância, que é esse falar muito de si mesmo, a hipocrisia, as disputas, a discórdia, o afã de novidades, a pertinácia, ou seja, a teimosia. Tudo nasce da vanglória, que são o caminho das mais lamentáveis quedas e ainda assim da apostasia. Quantos católicos, até bons católicos, apostataram e perderam a fé? Por quê? Pela vanglória. Esses frutos da vanglória começaram a ganhar corpo, ganhar vida, e não foram combatidos devidamente. A preguiça espiritual, o desgosto das coisas espirituais e do trabalho na santificação, em razão do esforço que exige, é vício diretamente contrário ao amor de Deus e à santa alegria de que ele nasce. É tão interessante que São José Maria Escrivá, ele fez com que os seus filhos espirituais frequentemente se examinassem com uma pergunta: deixei-me levar pela tristeza que é a aliada do inimigo? É exatamente esta consciência, que essa preguiça espiritual que nos vai paralisando, essa tristeza, gera uma infinidade de pecados. Gera, por exemplo, a malícia, gera o rancor, gera a amargura diante do próximo,
gera a pusilanimidade diante do dever, a nossa inconstância, porque vamos e voltamos, não perseveramos naquilo que deveríamos fazer para com Deus. Gera o desalento, o desânimo, gera a cegueira espiritual, o esquecimento dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus. E esta preguiça espiritual nos leva a buscar coisas proibidas. Coisas proibidas, que hoje em dia são tão fáceis de chegar até nós. Tudo que é proibido diante de Deus. Deixando-se arrastar pela pendente, pela queda do orgulho, da vanglória e da preguiça espiritual, muitos perderam sua vocação. Sacerdotes, religiosos, católicos, pais de família, esposas, maridos, foram se deixando e acabaram perdendo sua vocação. Quando, mesmo depois de uma queda, por pior que fosse, se tivessem levantado, se tivessem lutado contra a preguiça espiritual, poderiam revigorar-se. Com uma cicatriz, talvez, de uma ferida de guerra, mas não morto. Talvez tenha um braço e uma pedra, uma perna. Quem volta da guerra, volta meio mambulento, né? Meio assim, mas é um herói de guerra, porque venceu a guerra. Nós precisamos ser heróis de guerra. Não importa as quedas que tenhamos feito, importa se não quisermos cair, continuar nelas. Assim, a inveja ou o desagrado voluntário do bem alheio, como se fosse um mal para nós, gera o ódio, a maledicência, falar mal do outro, porque eu não suporto o outro que tem que falar mal. A calúnia, a alegria do mal alheio, bem feito. E a tristeza pelos seus triunfos. Hoje em dia, com o Facebook, Instagram, etc., ver a foto de amigos, etc., ver como ele está bem, e às vezes é tudo fake, hein? É tudo só para mostrar que está bem, mas aumenta ainda mais a inveja, essa tristeza pelo triunfo do outro. Isso temos que lutar para arrancar de nós. A gula e a sensualidade geram, por sua vez, outros vícios e podem conduzir à cegueira espiritual, ao endurecimento do coração, ao apego da vida presente, até perder a esperança da eterna. É viver só para este mundo. Trabalho, dinheiro, viagens, bens, etc. Como se só existisse este mundo. E o amor de si mesmo, até o ódio de Deus e a impenitência final. Quantos morreram impenitentes, sem querer saber de Deus? Morreram mesmo secos para a graça. Os pecados capitais frequentemente são mortais. Só são veniais quando a matéria é leve ou não foi total o consentimento. Foi por impulso passional, etc. Podem existir de uma maneira muito vulgar e baixa, como em muitas almas em pecado mortal, ou podem existir também, como nota São João da Cruz no seu livro A Noite Escura, numa alma em estado de graça, como outras tantas desviações da vida espiritual. Daí que São João da Cruz, na Noite Escura, ele vai falando sobre esses 7 pecados: a soberba espiritual, a inveja espiritual, a ira espiritual, a preguiça espiritual, a avareza espiritual, a gula espiritual, a luxúria espiritual. É impressionante. Por isso se fala, às vezes, da soberba espiritual, como nós falamos aqui. A soberba espiritual inclina, por exemplo, a fugir daqueles que nos dirigem reprovações. Eu quero um diretor espiritual, eu quero um confessor que aceite tudo que eu fale, que me agrade em tudo, não que me chame a atenção, não que me diga, não, isso aqui você não vai fazer, essa penitência não, essa oração que eu estou dizendo, você vai acordar cedo para ir nessa missa, você vai, eu não quero, ainda quando tenho autoridade para fazê-lo, como é um diretor espiritual, por exemplo, ou um pai.
Quanto à gula espiritual, poderia fazer-nos desejar consolos sensíveis de piedade. A gula espiritual vai fazendo com que a pessoa queira, a toda hora, uma oração consoladora. São João da Cruz chega a dizer que a gula espiritual faz a pessoa ter gula de santinhos e relíquias. Não estamos tão longe, hein? É aquele que fica colecionando, eu tenho relíquia de fulano, eu tenho relíquia de santo... Fulano, perdão, Senhor. Relíquia do santo tal, relíquia do santo qual, etc, etc. Ele acha que relíquia é para coleção, como se fosse figurinha. E não é para devoção. Então, é uma manifestação de gula espiritual, que também pode ser manifestada de outras maneiras, dirá o próprio santo. É a gula espiritual com o orgulho espiritual a origem do falso misticismo, é a origem da falsa vida espiritual, da pseudo-vida espiritual. Felizmente, a diferença das virtudes, estes vícios, não são conexos. As virtudes estão conectadas umas com as outras, os vícios não. Pode-se ter uns e não se ter outros. As virtudes não. Ou quando se tem uma, quando se tem a caridade, se tem todas junto com ela. Veremos em seguida sobre um meio importante do nosso combate espiritual, da nossa vida espiritual, que é o exame de consciência, e com ele a descoberta do nosso defeito dominante.